Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DentiFixCast, o podcast do DentiFix, gravado diretamente do CIOSP de 2026. E nesse segundo dia de gravações, eu estou aqui com o Dr. Arnaldo Capellan, ele que vem diretamente da República Dominicana, e a gente vai falar sobre um tema que, para mim, é muito novo, obviamente, porque não sou dentista, mas gosto muito da área e vai ser um prazer, doutor Arnaldo, falar com você sobre esse tema, biomimética e fibras de reforço dental. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite e participar com a gente aqui do DentiFixCast no CIOSP 2026. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, por me permitir, conversar com a galera e passar um pouco dessa informação que é tão interessante hoje em dia. Perfeito. Doutor, como eu disse aqui na introdução, esse é um tema do qual vai ser novo para mim, então vai ser muito interessante bater esse papo com o senhor para entender um pouco dessas técnicas e pelo que a gente conversava, isso me remete ao que eu já venho falando aqui em outros podcasts, que tem a ver com a evolução da odontologia. A gente vive aí um período sempre de inovação e evolução, e eu queria saber do senhor o que essa técnica, qual é a ideia dela, qual é a melhoria que ela traz para o pessoal da odontologia. Então, realmente a odontologia tem evoluído bastante, algo impressionante, como faz 20 anos, é um negócio totalmente diferente do que a gente tem agora. Uhum. Então, a odontologia biomimética é mais para tirar esse paradigma, mudar de odontologia retentiva para uma odontologia mais adesiva. Você se unir quimicamente ao dente e ter uma restauração a longo prazo que mantenha todas as qualidades satisfatórias, sem necessidade de desgastar a mais e tentando imitar todos os tecidos dentários, que é esmalte, dentina, uma melodentinária, tem uma restauração satisfatória. Show. E como é que o senhor chega nesse tema que o senhor me disse que é o seu tema de estudo hoje aqui no Brasil? Eu queria também que o senhor falasse um pouco também da sua trajetória até aqui, né? Porque, como eu disse, o senhor vem da República Dominicana, aqui no Brasil já tem algum tempo. E como é que o senhor encontrou a odontologia brasileira, basicamente? Eu cheguei no Brasil faz 6 anos e meio já, Sim. quase 7 anos. Aham. Daí, no início, quando eu estava na faculdade, eu sempre quis estudar fora. Sim. Só que aí eu estava pensando mais nos Estados Unidos, que eu tenho família lá, tudo isso. Só que na minha faculdade estudou meu professor de prótese dental estudou aqui em Bauru. Ah, sim. Faz tempo, com o Pegoraro, nessa época, né? Então ele me recomendou vir para cá, eu pesquisei, a USP, não tenho o que falar, a USP é categorizada a melhor faculdade que Latinoamérica total. Então eu fiz os trâmites e vim. Certo. Eu vim para fazer prótese dental, gosto bastante. E daí fui mestrado, doutorado na parte de dentística e estética dental, que realmente me apaixona mais. Essa parte de resina, adesão e do dente como tal. Odontologia de mínima intervenção, né? Então daí eu gostei bastante dessa área quando eu vi o Pascal Magné numa conferência. A gente ficou um dia completo com ele, apresentando todos esses novos conceitos. E eu falei, cara, faz sentido o que ele está falando. Isso faz mais de 6 anos já. Faz sentido, só que hoje em dia ainda não tem muita informação sobre esse tópico, porque é mais moderno, mais atual, né? Então, a bibliografia é limitada. Meu ponto, quando eu fui no mestrado, que tem que fazer pesquisa, todas essas coisas, é tentar ajudar o dentista clínico a entender melhor todas essas técnicas, esses materiais, para ver como utilizá-lo de maneira correta e de maneira previsível. Perfeito. E aproveitando esse gancho que o senhor disse que é uma coisa que ainda tem pouca bibliografia, que é uma técnica que ainda pode ser muito explorada, eu queria saber, o senhor encontra dificuldades em defender, não diga defender, mas em expor essa técnica para as pessoas, porque eu acho que isso vai contra o que a gente vê muito no Instagram hoje, que são as técnicas onde as pessoas querem entregar o novo, e muitas vezes desgastam coisas que não precisava, entregam tratamentos que poderiam ser mais simples, meramente pelo marketing, eu diria. Como é que o senhor relaciona essa técnica nova com o que a gente vê na realidade do mercado? Então, a gente tenta seguir hoje em dia uma odontologia baseada em evidências.
Perfeito. Tipo, para eu fazer, tem que ter escrito e publicado numa revista boa. Também não é qualquer revista que a gente tenta ler e aplicar na nossa prática clínica. Então, o ponto é que tem evidências, só que não muita. Sim. Entendeu? Então, eu posso defender meus protocolos, Aham. mesmo do que já estudei, dos artigos que já tenho, em conjunto com os que já publicamos com o conjunto de pesquisa, né? Então, é interessante. Qual que é o problema? A biomimética, hoje em dia, tem muitos que têm, para mim, uma filosofia equivocada, errada. Uhum. Porque eles pensam que ou você faz assim ou não dá certo. Ou você faz assim ou tá errado. Então, não tem branco e preto na odontologia. Na odontologia, você tem várias linhas de pesquisa, de teoria, de tudo. Aí você escolhe a que melhor se adaptar a você. Claro. Que você acreditar. Isso que eu sempre falo para meus alunos, para eles escutar, né, a aula, eles aprender, mas não tem essa convicção ainda, não faz. Fica tranquilo. Vamos fazer outro curso mais prático. Vamos mostrar. Dá medo. Brinco. Não faz, gente. Sim. Porque se você não vai dormir à noite, Sim. não se enfia nisso. Esse gancho foi muito interessante. Eu tenho falado muito sobre exatamente essa insegurança e esse medo que o profissional que tá entrando em uma certa área, ou descobrir uma nova técnica, o profissional vai ter esse medo, essa insegurança. Eu queria saber do senhor, aproveitando aqui esse gancho e esse tema, para uma pessoa que. Qual é a vantagem, né, dessa técnica da biomédica, da questão como que a pessoa que está se interessando por isso, o que ela deve fazer para ela começar a adquirir mais confiança nesse assunto? Então, tem que estudar. Certo. Primeiro, tem que estudar bastante. Porque são protocolos que, para o paciente, é muito bom, que você consegue manter maior estrutura dental. Mas para o dentista, depende muito da mão. Tem que Certo. praticar bastante. É muito mais complexo o procedimento de maneira geral. Porque o procedimento é totalmente adesivo. O problema da adesão na odontologia é que você não pode errar, você não tem margem de segurança. Não preparou para a coroa, você angulou demais, está um pouco expulsivo, você cimenta de maneira adesiva e está tudo bem. Agora, se na odontologia adesiva, você errou num passo, não vai ter essa força de adesão correta e sua peça pode falhar. Certo. Eu já tenho uns 6 anos fazendo essas semidiretas, reconstruções, elevação de margem, utilizando fibras. E se fizer tudo certinho, não tem nenhum tipo de problema. E aproveitando já que o senhor entrou nesse assunto das fibras, utilizando para fazer essas reconstruções, a gente também vai conversar sobre fibras de reforço dental. Eu queria entender um pouco mais disso, por que o senhor está estudando isso, qual é a filosofia em cima disso? Então, como eu falei, a resina composta tem uma alta taxa de fratura até o dia de hoje. Certo. Todas as marcas estão tentando melhorar a resistência da resina para ter maior tempo de sucesso clínico, né? Então, as fibras de reforço é uma dessas maneiras, né? Então, a gente tem dois tipos de fibra. Fibras curtas, que já estão dentro da resina, e fibras compridas, que você incorpora na resina antes de fazer a restauração. Então, cada uma funciona bastante bem, só que de maneira diferente. O comportamento, o padrão de fratura de cada uma é totalmente diferente. Hoje em dia, a gente vê pelos estudos que o ideal é usar ambas fibras de maneira conjunta. Tipo, primeiro a fibra comprida, depois reconstruir com uma resina com nanofibras. São fibras bem pequenininhas. Para ter a melhor resistência à fratura possível. Certo. Então é bem interessante porque são materiais que não todo mundo conhece. Aham. Então eu adoro materiais, eu me criei, né, vendo materiais dentários. Sim. Meu avô foi dentista, meu pai é dentista, já vi resina acrílica a vida inteira. Sim. Então eu sempre gostei bastante de materiais e esses negócios que são mais modernos, mais novos, sempre me chamou bastante atenção. Certo. Então, basicamente, a gente consegue resumir esses dois temas, podendo dizer que é muita vantagem para o paciente. A gente está Com trazendo, certeza. com certeza, ali, muita vantagem para os pacientes. Doutor, eu sempre gosto de encerrar as conversas aqui
pedindo uma dica chave para aqueles profissionais que estão começando na carreira odontológica, você que está aí trabalhando com temas inovadores, dedicado a essa parte acadêmica. E eu queria que você dissesse para. Porque assim, o Brasil é um país que todo ano forma muito dentista, a gente tem um mercado muito competitivo e às vezes eles sentem muita dificuldade para se inserir no mercado de alguma forma. Eu queria saber do senhor o que essas pessoas devem fazer para iniciar uma carreira e ter uma carreira de sucesso. A gente destaca. Então, o principal que eu aconselharia para alguém recém-formado é procurar um mentor. Alguém que possa te aconselhar, alguém que tenha mais experiência, alguém que saiba como é. Porque quando você sai da faculdade, queira ou não, você sai sem saber o que é a vida real. Né? Então tem muita gente que não sabe o que fazer. Você tem que ter certeza, você quer mais a parte clínica, quer mais a parte aula, quer mais a parte pesquisa, ver o que se encaixa melhor no seu perfil e ter alguém que consiga te encaminhar pelo caminho certo. Meu mentor, eu agradeço muito, sempre foi o professor José Mondelli, que na parte da dentística é bem reconhecido, né? Que mesmo que eu falo outras coisas, né? Eu sempre lembro dos conselhos, da puxa de orelha, que ele sempre me deu para eu ser melhor. Essas exigências ajudam ao dentista a evoluir com maior facilidade. Perfeito. E aproveitando, né, antes da gente encerrar, o que o senhor espera de 2026, olhando tudo que a gente está vendo aqui no CIOSP, toda essa inovação, toda essa tecnologia, o que o senhor espera da odontologia 2026 para frente? O que o senhor vê no mercado? A odontologia é um negócio que vai muito rápido. É impressionante. Estava falando com meu companheiro aqui faz uns minutinhos. A impressão dental está evoluindo numa velocidade surreal. Então, acho que daqui a uns poucos anos vamos ter muitas impressoras de uma qualidade muito elevada, com melhores resinas para ter uma melhor restauração final e a um custo muito menor. Sim. Como a impressão está evoluindo muito rápido, está no início dessa onda, ainda as marcas boas, né? Está muito custoso, muito caro. Então, pela evolução, como está indo de rápido, a gente está imprimindo metal, está imprimindo total, está imprimindo implante, está imprimindo tudo. Hoje em dia está imprimindo tudo. Daqui a uns 5 anos a impressão vai acaparar a maioria da odontologia restauradora. Perfeito. E né, cirúrgica também. Isso é muito interessante porque eu lembro que quando eu estava fazendo parte da parte comercial da Dentifix, a gente ainda estava entendendo a questão da como é que o dentista ia se adaptar com esse lance de ter a impressora no consultório, tinha esse lance de ser muito caro, né? A gente estava falando de produtos aí importados e era muito caro. Hoje a gente compra aí produtos que fazem trabalhos excelentes ali para o dia a dia, muito mais acessível, né? Então a gente sempre diz que a tecnologia é algo inevitável para o profissional da área, né? E acho que vai dominar, sem dúvida, aí a questão das impressões, facilitar demais a vida do profissional. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença, agradecer aceitar o convite da gente, agradecer o seu tempo. E eu queria, antes de encerrar, que o senhor deixasse aqui onde o pessoal pode encontrar mais sobre o seu trabalho, nas redes sociais, onde é que você atende, aqui o senhor está aqui no Brasil fixamente, que já tem CPF, já é brasileiro. CPF, PNM, tudo. Como encontrar o doutor Arnaldo Capellan? Então, o prazer foi todo meu. Eu estou hoje em dia morando em Bauru. Sim. Aí a gente está montando os cursos, né? Tem toda essa parte do começo dos meus cursos particulares, né? E normalmente eu estou bastante no Instagram. Eu passo para a galera ver o meu trabalho, perguntar qualquer coisa que precisar, que é Arnaldo Capellan L. Uhum. Então aí não tem muitos Arnaldos hoje em dia. Brinca muito com o Arnaldo, o nome de vez, né? Então o único Arnaldo novo sou eu. Não vai ter erro na hora de procurar. Aí não tem erro. Doutor, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui em mais um episódio do Dentifix Cast, esse podcast da Dentifix gravado no CIOSP 2026. Até o próximo episódio. Até a próxima. Muito obrigado, gente.